Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino em aspiral. A BNCC, ela traz os conteúdos de uma forma de ensino aspiral, mas você sabe o que significa ensino aspiral? Então nós vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. O ensino aspiral são os conteúdos que os alunos devem aprender ao longo do ensino fundamental, de forma que ele é introduzido, ele é trabalhado e ele é consolidado ao longo dos 9 anos do ensino fundamental. No entanto, como o nosso foco da nossa formação é do 1º ao 5º ano, hoje nós vamos nos ater ao 1º ao 5º ano. No ensino, na componente curricular de geografia, ele traz 5 unidades temáticas. Vamos ver quais são elas? Oba! Hoje nós temos várias novidades. Então vamos lá, vamos começar estudando as 5 unidades temáticas para o componente curricular de geografia. E são elas: o sujeito e seu lugar no mundo, conexão e escala, mundo do trabalho, formas de representação de pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. Bom, se eu sou professor alfabetizador, não quero trabalhar o componente curricular de geografia, eu posso? Não, porque as 5 unidades temáticas, elas perpassam durante o longo de todo o ensino fundamental. Mas ele vai agindo progressivamente, de acordo com o ano e série, o conteúdo ele vai se aprofundando. No 1º ano, em o sujeito e seu lugar no mundo, ele vai estar trabalhando a vida da criança nos diferentes lugares, situações de convívio em diferentes lugares. Segundo ano, ele já aborda convivência e interação entre as pessoas. No 2º ano, ele fala também sobre riscos e cuidado nos meios de transporte e comunicação. 3º ano, ele traz apenas um objeto de conhecimento, que é a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Para o 4º ano, território e diversidade cultural, processos migratórios no Brasil, instância do poder público e canais de participação social. No 5º ano, dinâmica populacional, diferenças étnico-racial e étnico-cultural e desigualdade social. Olha que legal, a mesma unidade temática trabalhada do 1º ao 5º ano, e conforme o aluno vai avançando nos seus conhecimentos, vai avançando também no grau de dificuldade. Conexão e escala, a 2ª unidade temática. E ela traz como objetos de conhecimento para o 1º ano o ciclo natural e a vida cotidiana. No 2º ano, experiência da comunidade no tempo e espaço, as mudanças, permanência. 3º ano, paisagem natural e antropológica em transformação. 4º ano, relação campo e cidade, unidades políticas, administrativa no Brasil, territórios étnicos culturais. 5º ano, territórios, redes e urbanização. O legal também é que a BNCC, ela muda alguns termos. Nós sempre nos referíamos aos conteúdos. Agora, com a BNCC, não é mais conteúdo, é objeto de conhecimento. Mas isso já não é nenhuma novidade, porque quando nós construímos lá no início do ano nosso planejamento anual, alinhado à BNCC, nós já vimos que lá ele se referia a objetos de conhecimento. Voltando à unidade temática, o mundo do trabalho. 1º ano, diferentes tipos de trabalho existente no seu dia a dia. 2º ano, tipo de trabalhos em lugares e tempo diferente. 3º ano, matéria-prima industrial. E para o 4º ano, trabalho no campo e na cidade, produções, circulação e consumo. 5º ano, trabalho e inovação metodológica. E aí a gente vê assim, bem interessante porque o ensino está tendo uma sequência. E aí, dentro de formas, representação e pensamento espacial. Essa é a unidade temática que mais me cativa, porque o 1º ano ele vai estar trabalhando os pontos de referência. 2º ano, localização, orientação e representação espacial. 3º ano, representação cartográfica, olha que barato.
Quarto ano, sistema de orientação, elementos construtivos dos mapas. Quinto ano, mapas e imagens de satélites, representação da cidade e do espaço no campo. E a última unidade temática para o componente curricular de geografia, natureza, ambiente e qualidade de vida, tendo como objeto de conhecimento no primeiro ano, condições de vida nos lugares de vivência. Segundo ano, o uso de recursos naturais, solo, água, no campo e na cidade. Terceiro ano, produção, circulação e consumo. Quarto ano, conservação e degradação da natureza. E no quinto ano, qualidade ambiental. Então, assim, essas são as unidades temáticas e os objetos de conhecimentos que devem ser trabalhados ao longo do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano. Mas assim, e o que muda tudo isso? E na hora de fazer o meu planejamento, o que vai mudar? Gente, uma novidade, a BNCC ela veio para facilitar a nossa vida. No planejamento tradicional, às vezes o professor fica horas e horas preocupado qual que é o objetivo específico, qual que é o objetivo geral, e às vezes sobra pouco tempo para a metodologia. De acordo com o planejamento alinhado, de acordo com a BNCC, ele traz lá o objeto de conhecimento, ele traz as habilidades, e aí o professor ele vai ter que se dedicar ao procedimento metodológico. Existe um planejamento certo ou errado? Não diria que existe um planejamento certo ou errado, que cada escola, junto com a equipe gestora pedagógica, os docentes, na hora de fazer o projeto político-pedagógico, tem total autonomia para definir como fazer, por exemplo, na escola 16 de junho, tenho professores que optaram por fazer o planejamento digital e semanal. Então, eles fazem tipo um portfólio, beleza? Tem professor que prefere fazer no caderno, beleza? Tem professor que ele é mais prático, ele coloca lá o objeto de conhecimento, as habilidades e a metodologia, data, também tá certo. Tem aquele professor que quer fazer exercício por exercício, perfeito. Tem aquele professor que gosta de colar as atividades no caderno, anexando-as para poder ter uma visão do que ele trabalhou naquele dia e como foi o trabalho. Então, assim, o planejamento, o professor tem total autonomia, mas, no entanto, alguns elementos são essenciais, que são esses que nós citamos acima, que é o objeto de conhecimento, as habilidades que já vem pronta na BNCC e o procedimento metodológico que cada professor, levando em conta a realidade da sua turma, vai estar construindo junto, né, todos os dias, de acordo com o rendimento e o progresso dos alunos. Durante essa semana, nós tivemos um grande desafio, que foi como preparar um grupo de estudo da BNCC, o componente de geografia, com foco no planejamento, com práticas pedagógicas. Como desenvolver as habilidades nas crianças para que a BNCC não se tornasse apenas mais um documento entre tantos no Brasil, mas algo significativo. Algo que contemplasse a progressão dos objetos de conhecimento estabelecidos na BNCC. Como trabalhar a BNCC no planejamento e, assim, garantir os direitos de aprendizagem dos alunos. No ciclo de alfabetização, dentro da geografia, se trabalha os grupos sociais, lugares, organização, família, sua função, as relações nos espaços onde as crianças frequentam. Bom, com base nesse conhecimento, comecei a buscar na internet vários planejamentos que estivessem alinhados à BNCC. No entanto, alguns planejamentos eles são enganosos. Apenas mudaram a capa, dizendo que estava alinhado à BNCC, mas, no entanto, ele era um planejamento bem tradicional e não contemplavam as habilidades e competência, não garantia os direitos de aprendizagem dos alunos. Então, nesse momento de procura, fomos conversar com os professores, por ser eles quem vivem na escola, que convivem com os alunos e quem realmente
entende de metodologia de trabalho. Conversei com vários professores e fiquei encantada com as habilidades e o quanto o ensino da geografia vem sendo trabalhado nas nossas escolas. Apesar de que, por ser um componente curricular que perpassa outras disciplinas, nem sempre o docente ele tem claro que está trabalhando geografia, mas ele está. Principalmente quando se trata de meio ambiente, por ser um tema interdisciplinar, e ele está bastante presente. E aí, nessas conversas com os professores, nós vimos também que lá no início do ano, os primeiros 15 dias, que nós costumamos dizer que trabalhamos mais língua portuguesa e matemática, no entanto, é o período que mais se trabalha geografia. Desde quando o aluno ele faz uma excursão pela escola, o professor leva ele para conhecer os banheiros, para conhecer os bebedouros, sala da direção, sala da orientação, secretaria, ele está fazendo uma excursão. Quando ele está fazendo essa excursão, automaticamente o aluno está construindo um mapa mental. Então, assim, só não sabíamos que o nome era esse, mapa mental. Quando o professor está fazendo os combinados com os alunos, na sala, que todos os professores nos primeiros 15 dias, também é um componente curricular de geografia, porque são regras de convivência. Também conversei com uma professora, que ela é mestra em Ciências da Educação e doutoranda em Educação, que ela me mostrou como é simples, como atividade simples, como agora em período remoto, podemos trabalhar a geografia de uma forma bastante leve e descontraída. Então, assim, nessa nossa oficina hoje, nós vamos ter trabalho com música. São duas músicas, a música da Lauriette, que nós vimos agora no início da nossa formação, e uma paródia com as vozes da professora Cláudia e professora Socorro, Cláudia Guiar e Socorro, que fizeram uma releitura da paródia Cacaio, que fala sobre o nosso município, os pioneiros que aqui chegaram, como é que foi, como todo esse trabalho. Então, assim, hoje nós teremos várias novidades, inclusive uma aula de ginástica laboral, porque nesse período da pandemia nós precisamos nos cuidar. E o objetivo da BNCC é cuidar das pessoas no integral. Quando ele fala em educação integral, ele está falando na totalidade. Então, a ginástica laboral ela vem para nos ajudar a aliviar as tensões e nos fazer mais felizes. Então, os lugares onde as crianças estão, a partir da realidade da criança, comparar outras realidades e ampliar conhecimento, ou seja, entender o seu mundo para compreender a realidade dos outros. A vivência, e se a gente está falando do trabalho, é o trabalho dos pais, é o trabalho da família. Pode até convidar um pai ou outro para falar sobre o seu trabalho. Pode pedir aos pais que gravem vídeos, áudio, falando um pouco das profissões. Se estamos falando de família, é a família da criança, sem idealizar aquelas famílias do comercial de margarina, que é aquelas famílias tudo perfeita. Então, na vida real do aluno, tem vários problemas, vários encontros e desencontros. Então, assim, são essas problemáticas que devem ser abordadas no componente curricular de geografia. Fazer excursão é muito importante. Se não houver condições de sair da escola, pode ser feito dentro da escola mesmo, como, por exemplo, conhecer os espaços da escola. Se você vai fazer uma excursão com seus alunos, tem que tomar alguns cuidados. Nunca saia da sala, nunca saia da escola com seus alunos sem uma autorização por escrito dos pais. Peça autorização para a direção da escola. Peça auxílio dos funcionários da escola para que eles possam acompanhar você e seus alunos na excursão. Nunca saia sozinho. Não assuma esse risco sozinho. Use o que você tem de concreto e de real. Explique, por exemplo, como virar à direita, como virar à esquerda. Faça um croquis na sala de aula, como chegar à secretaria, ao refeitório, ao banheiro. Quando eu estava em sala de aula, eu usava uma dinâmica que na época eu achava que era essencial. Com os alunos muito pequenos, amarrávamos uma fitinha no braço para determinar qual era o braço direito, qual que era o braço esquerdo.
Só que enquanto a fitinha estava ali, beleza, mas a fitinha caía, os alunos já não lembravam. Então, não era uma dinâmica eficiente e eficaz, porque com a perda da fitinha, o aprendizado escorria lá no buraco do escorredor de macarrão e os alunos já não sabiam mais. Então, assim, essa semana, enquanto estávamos pensando em lateralidade, como fazer, como não fazer, um vídeo da professora Kelly Aguiar, muito interessante, dando dica como fazer para ensinar os alunos muito pequenos a saber qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo. Faça também um mapa de como as pessoas saem para chegar até a casa. Desenhe as ruas. É importante fazer o concreto. A própria sala de aula, você pode pedir para o aluno, se eles já estão alfabetizados, escrever o nome do colega que está à sua direita. Pode pedir para eles fazerem um adjetivo do colega que senta à direita. Quem é o colega da esquerda? Se eles ainda não estão alfabetizados, peça para que façam um desenho do colega que senta à direita, do colega que senta à esquerda. Então, tudo isso é bastante importante. Como nós já falamos, as discussões são importantes, mas com os devidos cuidados, autorização do pai ou de outros, porque se eles moram, por exemplo, com a avó, com o tio, então com as pessoas com quem eles moram. Uma experiência bacana é construir uma maquete. Os alunos podem fazer uma maquete da casa dele. Ele pode fazer uma maquete da escola, da cidade, utilizando material reciclado. A base traz 70% dos conteúdos que devem ser trabalhados, ou seja, habilidades a serem desenvolvidos, direitos do aluno. Mas e os 30%, como é que fica? 30% eles são construídos levando em conta a realidade regional e municipal. Regional, quando se constrói o referencial currículo do Estado. Depois, quando ele faz do município, nós estamos agora construindo o nosso referencial curricular do município de Colorado do Oeste. E aí, assim, eu posso tirar algum dos conteúdos? Não, não posso, porque os 70% que estão ali, eles são definidos como prioridade, como conteúdos, direito dos alunos. 30% eu vou colocando de acordo com a realidade do meu aluno. Então, assim, quando chega o mês de setembro, outubro, posso dizer assim, olha, terminei todo o conteúdo de geografia, não tenho mais conteúdo para trabalhar? Não. Se você terminou aquele que estava estabelecido, é porque você não fez um planejamento, um plano anual adequado. Ou talvez você até tenha feito, mas os seus alunos, talvez, eles tenham evoluído muito mais do que você pensava. Porque tem ano que nossos alunos parece que eles deslancham e vão muito além do que a gente planejava para ele. Então, nesse momento, o que eu posso fazer? Nesse momento, então, eu vou estar trabalhando os conhecimentos municipais. Eu vou estar procurando, vou estar levando meu aluno a problematizar. Quais são os principais problemas do meu município? Como resolver? Por exemplo, a professora Fátima Perles, ela sempre convida alguém nas aulas dela para falar sobre o município. E isso é muito interessante porque os alunos têm contato com a história viva do município. Então, assim, ele não está lendo uma história de livro, ele está vendo, ele está conversando. Isso traz um aprendizado muito significativo. Eu sou uma das pioneiras aqui de Colorado. Nós chegamos em 80, Colorado ainda era muito pequeno. E esse rio que corta a cidade hoje, nós utilizávamos para tomar banho, pescar, lavar roupa. Então, assim, as condições ideográficas do município nos permitiam isso. E hoje nossos alunos, eles já não têm esse mesmo prazer de ter essa vivência e de ter essa infância que nós tivemos. Por que eu tenho que estudar a BNCC? Eu sei que a vida não está fácil. Em período de pandemia, gravar vídeo, mandar áudio, corrigir tarefa pelo celular, isso nos causa uma carga emocional muito grande, com certeza. Mas assim, o estudo da BNCC é essencial, até para que ninguém nos passe para trás. Ninguém chega e diz assim, olha, esse livro
chega vendedor de livro na escola, esse material está todo alinhado à BNCC. Mas será que realmente está? E se eu não li, se eu não estudei, como é que eu vou saber se está ou não? Ah, poxa vida, eu sou professor do 5º ano. Por que então eu tenho que ver o que se trabalha no 1º, no 2º, no 3º e no 4º? Você precisa ver para você ter um conhecimento e você saber o que está se trabalhando em cada ano escolar. Devido à progressão, a BNCC ela trabalha bastante com a progressão. Então, assim, o primeiro passo é estudar a BNCC para saber se está trabalhando ou não alinhado à BNCC. A BNCC, ultimamente, ela virou moda. As pessoas falam assim, meu planejamento ele está totalmente aliado à BNCC. Mas será que está mesmo? Será que se nós formos comparar, conferir, ele vai estar alinhado à BNCC? Então, assim, quando alguém lhe pergunta quais são os objetivos do conhecimento, o que é componente curricular, o que é ensino em aspiral, o que é progressão, você vai saber dar essas respostas com segurança? Então, assim, para dar exemplos práticos de trabalho com base na BNCC, nós vamos ver vídeo de professores que leram, estudaram a BNCC e desenvolveram atividades práticas na escola, com planejamento realmente alinhado à BNCC.